Ora, viva muito, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual. A esta hora entramos em sua casa para levar a si este espaço que debatemos vários assuntos ligados à sociedade moçambicana. Como primeiro tema, vamos olhar para esta ordem dada pelo Presidente da República, que exigiu pagamento, ou melhor, exigiu solução urgente no que diz respeito a estes atrasos, a estes problemas de atrasos salariais. Este é o primeiro ponto que vai merecer aqui a atenção e análise do meu painel de luxo. Vou já agora falar do segundo tema, onde há esta persistência, esta luta que prevalece entre o governo de Maracuene e também os ditos nativos, no caso de Mico Lamete, esta situação que ocorre, ou melhor, este caso que já faz correr muita tinta desde o ano 2016. Este é o segundo tema. E, por último, vamos olhar para a questão de roubo de cobre, que culmina também com a vandalização de várias infraestruturas da empresa de eletricidade de Moçambique, que vem gerando muitos prejuízos. E o estranho é que, neste processo todo, este cobre sai do país para a vizinha África do Sul em grandes quantidades e nunca se aponta os verdadeiros donos, como é que este cobre passa às fronteiras moçambicanas. Este é o terceiro ponto em que vai merecer aqui análise do meu painel, mas também a sua atenção do outro lado de casa, falo sempre do caro telespectador e também do nosso internauta. Vou já saudar os meus convidados, começo por ti, João André, boa tarde, bem-vindo e oportuno também para o seu ponto prévio. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde a todos que estão lá em casa. Dizer que meu ponto prévio mesmo tem a ver com a situação crescente que eu tenho visto na mídia, né, de uso, digamos assim, indevido de macumba. Houve uma reportagem de uma menina de 20 anos que supostamente encontrou um curandeiro na mídia, lhe indicou o que devia fazer, devia ter uma pasta lá, fez um ritual via internet, depois a pasta teria lá dinheiro, não é? Dizer que essa prática está a ser muito crescente para mim, porque eu não vivi antes dessa idade que eu tenho agora, e eu acho muito negativa, porque o que eu tenho visto já faz tempo em que há propaganda desse tipo de prática. São os próprios curandeiros que lançam panfletos, cura-se tudo, dá-se dinheiro, pode ter o marido de volta. Então eu não percebo esses panfletos como é que são formados. Então eu pedia às instâncias responsáveis, que poderia ser o Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça, com parceria com várias entidades que regulam a questão religiosa, digamos assim, essa ação de macumba, de curandeirismo. Eu pedia que houvesse uma lei que punisse, porque, por exemplo, essa menina, no princípio da conversa, o curandeiro disse que não haveria repercussões. Essa relação ia terminar entre os dois. Mas depois de não ter dado certo o procedimento, disse que teus familiares vão morrer e tal. Então, acaba sendo assustador, não é? Ver esse tipo de ação. Então, eu pedia que essas instâncias regulassem, porque nós temos visto que essa ação é muito danosa. Temos visto vários jovens a ingressar porque a publicidade, estamos a publicitar, não é? E a publicidade não é para fazer boa coisa, é para ter dinheiro na pasta. Eu não sei como é que um jovem pensa que é possível você deixar uma pasta num quarto e acordar de manhã, ter o dinheiro. E, segundo várias entrevistas e tal que aparecem nas mídias, é verdade, mas como isso culmina, todo mundo já sabe. Então eu pedia que as instâncias regulassem essa situação, porque senão nós vamos ter o caso do Quênia, em que um pastor mandou os crentes morrerem à fome e exumaram mais de 400 corpos. Então nós não precisamos esperar até chegarmos a esse período. Tem que haver, não é, parceria com o Ministério da Justiça e várias instituições como a Metram que regulem tanto o próprio curandeiro que faz isso, assim como a pessoa que vai atrás dessas coisas, seja considerado crime. Há várias entrevistas, há várias reportagens que foram feitas, alguém caiu no chapa. A questão é, o que é que se faz com aquela pessoa depois? Alguém enterrou um gato e, quando as instâncias vão lá, eles descobrem que depois daquele gato morrer, alguém iria morrer. Aquilo eu considero crime. Então, tem que haver regulamentação dessa situação para que a gente não ingresse no mau caminho.
pode até se dizer que não é um assunto político. Acaba sendo político e pode atingir o Estado. Por quê? Se a tal cobra você manda para o mercado e te traz dinheiro, de onde é que vem aquele dinheiro? Não é o dinheiro das nossas mamanas que volta diz não consegui ter o lucro, não viu o que eu fiz com as vendas? Não é esses, não são, porque o pagamento, segundo aquilo que eu tenho visto, não é só da pessoa que adquiriu aquilo. Toda a família vai sofrer, não é? Devido a um único indivíduo que foi aliciado a fazer aquilo. São várias reportagens em vários outros canais de vários jovens que já foram. Outro até diz que eu tive coragem de pegar na cobra, transformou-se em um lenço vermelho. Então, há necessidade de regulamentação. Se admite-se que a Metram é uma instituição necessária no país, tem que haver regulamentação de modo a evitar que haja mau uso. Eu não critico a existência ou não. Um soldado tem que ser ensinado a matar para poder salvar. Agora, se eles adquirem conhecimento e só usam para coisas maléficas, aliciando jovens, devido à questão sociopolítica que nós encontramos, as pessoas acabam entrando nessa via. E olha como é que termina. Então, eu peço que as instâncias olhem para esse fator, porque podemos tentar construir o país em várias vertentes, mas se não conseguirmos educar o jovem, que há várias maneiras de usar e de bom uso, vamos ter problemas. Porque um jovem que faz sua escola, faz licenciatura usando esses meios, que jovem será esse aí? Esse é o motivo pelo qual várias instituições falem. Porque quem está lá a gerir, não está a gerir na sua consciência. Está a gerir porque tem lá a tal cobra que hoje é chamada. Então, há necessidade de se regular isso. Se nós queremos ver todo o país a desenvolver, temos que ver todos os aspectos. É um aspecto muito cultural que nós não podemos desviar. Os pastores podem tentar dizer que não existe, mas é um fator que existe. Então, precisa ser regulado de modo a levar que isso seja certo. Para que as pessoas não cometam esse tipo de crime, porque segundo a lei, se eu estiver podem me corrigir, o que não está plasmado na lei não é crime. Então a pessoa pode fazer, maltratar alguém ou matar alguém do ponto de vista de macumbaria e se não está estipulado na lei não vai ser crime. Então eu penso que tem que se olhar para esse aspecto, tem que se estudar maneiras de culpabilizar as pessoas, maneiras de refrear esse tipo de ato que tem acontecido na nossa sociedade. Muito obrigado, João André, pelo seu ponto breve e também pela sua apresentação. Deputado Muxanga, boa tarde, bem-vindo. Oportuno também para o ponto breve de hoje. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a si, cumprimentar os colegas aqui do painel, a nossa região, o povo moçambicano. Agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, a família Desporto, pela morte do Dr. Dimitri, que foi diretor nacional do Desporto, e que foi enterrar ainda esta semana. A minha questão prévia, pedir a Deus que acolha a sua alma no paraíso, sei que merece, e muitos tantos outros. A minha questão prévia são duas. A primeira é o fim do processo de entrega das candidaturas na Comissão Nacional de Eleições, que teve o seu término na sexta-feira e alguns partidos não conseguiram lá se fazer chegar porque estavam mais tempo preocupados em insultar o presidente da RENAMO, o Sufo Mamad. Portanto, eu queria aproveitar esta ocasião para aconselhar aqueles gatos enganados por aquele menino de barbinha branca que foi adjunta do curandeiro, que vinha de Maromeu há anos, aqui no Chamanculo, que fez muita máfia, a mãe regressou e ele ficou, para que deixe de enganar as pessoas em nome da Revolução Democrática, porque não há revolução nenhuma, e não vão fazer nada, porque nem organizar documentos sabe. É triste alguém aparecer a dizer que esteve na Comissão Nacional de Eleições desde as 14h30 e não conseguiu entregar nem o processo de Maputo Cidade, nem o processo de Maputo Província, nem o processo de Gaza, porque estava à espera do processo de Manica. Afinal, que partido é este? É um partido que só estará apenas em Manica. Então, está aqui claro que as pessoas em algum momento se deixam enganar, se deixam aliciar, e para perseguir agendas obscuras ou agendas de macumbice, que é o caso deste, tendo em conta que ele foi adjunto do curandeiro, se calhar está a usar o macumbice para andar a enganar o povo moçambicano. Eu queria apelar às pessoas que se deixaram enganar e se juntaram a Vitano Cingano para regressar aos seus partidos e ajudarem os seus partidos a ganharem a vitória. A segunda questão que eu trago aqui
é o apelo do senhor Andela, o homem que representou os médicos na Marcha da Beira. Ele fez um apelo muito forte a pedir à população moçambicana para se juntar à manifestação ou à greve dos médicos. E pelos vistos vi muita gente que aderiu. Está de parabéns o senhor Andela, que conseguiu uma nova forma de convidar as pessoas para se juntar à causa dos médicos, para ver se rapidamente conseguimos pressionar este governo e o governo sinta que nós não precisamos de chegar a 10 ou 11 de setembro para que a greve complete 60 dias. Então nós precisamos de parar com esta confusão, braço de ferro entre os médicos e o governo, porque o pau do governo é fraco e é curto, razão pela qual o povo continua a sofrer e o governo não tem solução para os problemas que criou por causa da contenda com os médicos. Obrigado, deputado Muxanga. Doutora Laisa, bem-vinda, boa tarde. É oportuno também para o seu ponto prévio. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu trago 2 pontos prévios. O primeiro, eu escolhi mais uma vez a questão dos secretários do bairro que vivem recolhendo os cartões de eleitor dos membros. Hoje eu trago o exemplo da secretária do quarteirão 1 do bairro da Liberdade, que está a ligar para os jovens a pedir o número de cartão de eleitor. Não sei para que fim é isso, mas volto a apelar a quem é de direito, controlem os vossos camaradas, controlem os vossos companheiros para que eles parem com essas práticas. Isto é errado. Vamos trabalhar e vamos vencer de forma limpa, de forma justa, se for para vencer. Se ainda tem condições de vencer desse jeito. Mas não é por meio de fraudes, não é por meio de recolhas de cartões, porque nós estamos atentos. E nós vamos controlar para saber o que é que vocês querem fazer com esses cartões. O outro ponto que eu trago é de parabenizar o presidente do partido MDM pela sua escolha para a autarquia da Matola, que nós vimos no sábado último a apresentação dos cabeças de lista, não só da Matola, mas de toda a província de Maputo, que esteve repleta de jovens, parabenizar a todos os jovens de Moçambique, todos os jovens do MDM que estiveram lá e se fizeram presentes e apoiaram esta campanha. Isto dá-nos mais força, mostra-nos que os jovens estão atentos, que os jovens estão acordados e que os jovens estão a querer realmente fazer aquilo que prometemos ao nosso mano Azagaia, colocar o povo no poder. Muito obrigado e vamos à luta. Obrigado, doutora Laisa. Doutor Camilo, boa tarde, bem-vindo e oportuno também para o seu ponto prévio. Muito boa tarde, caros telespectadores, boa tarde, comboio, boa tarde, colegas de painel. Bom, indo direto para aquilo que é o meu ponto prévio, eu ia falar sobre a crescente, o número que cresceu de doentes de cólera no país, que me preocupa muito porque coincide com esta questão da greve dos médicos e já se ouve falar de mortes, muitas mortes ao longo do país, e isto me preocupa porque esses doentes se fazem os postos de saúde e hospitais e não têm, digamos, atendimento adequado para combater ou pelo menos para minimizar esta doença que está a crescer cada vez mais no nosso país. E o meu apelo neste ponto prévio é que os médicos, de certa forma, pelo menos para estes casos, porque é uma doença fatal, a cólera é uma doença fatal, nestes casos, pelo menos deem uma atenção, digamos, eu não sei o que são os serviços mínimos, mas que dobrem os serviços mínimos para poder atender a estes doentes, que acredito que seja uma preocupação geral. Obrigado, doutor Camilo. É momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema, onde o presidente da República, Filipe Nyusi, ordenou o pagamento dos salários aos funcionários públicos, com destaque
para as Forças de Defesa Nacional e também os agentes da polícia. Uma ação que visa a responder àquilo que é a insatisfação dos vários setores que vêm vendo os seus ordenados atrasados já faz tempo. Deputado Muxanga, começo por ti. Como é que olha para esta resposta do chefe de Estado moçambicano? A resposta do Presidente da República foi uma resposta vazia. Resposta vazia por quê? Porque os arquitetos da tabela salarial única foram ao Conselho de Ministros, apresentaram um projeto, o Conselho de Ministros anuiu e ficou claro que todos nós temos que receber através da tabela salarial única. Os arquitetos da prova de vida, também antes de aprovar um projeto, foram apresentar ao governo e o governo aprovou. Do que eu sei é que nas Forças de Defesa e Segurança há muitos fantasmas. Já nos tempos de manhã já discutiu-se isso, por isso manhã até que acabou parando na cadeia por causa disso. Lamentavelmente o comandante-geral, ou o vice-ministro, o vice-comandante-geral da altura, que era membro grande, familiar de um grande chefe do Comitê Central da Frelimo, lá da zona de Manica, Sofala, esse não acompanhou manhã para a cadeia. Esse ficou por fora. O Presidente da República acaba agora de marcar 3 passos para trás no combate à corrupção. Significa que ele perdeu 3 linhas de defesa. Quer dizer, ele tinha adiantado 3 linhas no combate à corrupção, agora recuou demasiadamente. Porque ao anunciar que as Forças de Defesa e Segurança devem continuar a receber nos moldes em que estavam a receber, está a dizer o Presidente da República que as Forças de Defesa e Segurança estão a agir bem ao inflacionar as folhas salariais, ao continuarem a pagar pessoas mortas, pessoas que não existem, com o nosso dinheiro. Eu acho que o Presidente da República tem dito que é professor de matemática. É uma questão muito simples de aritmética. Antes do Presidente da República se pronunciar, deveria ter aproximado as entidades para tentar perceber o que é que está a acontecer. O que está a acontecer, que eu sei, é que os corruptos do Ministério do Interior estão a negar a entregar a base de dados ao CDCIF, que é a entidade aprovada para elaborar folhas salariais deste país. Os corruptos amarrados no Ministério do Interior estão a desvirtuar o sentido dos dados. Já apareceram muitos oficiais superiores da polícia a falarem que ele já tem NIB há muito tempo, já tem NUIT há muito tempo, e não sabem quais são os novos dados que devem dar. Normalmente, quando alguém está a fazer a reconstituição dos dados, neste momento não faz num papelinho, faz num computador pequenino chamado laptop, um computador que você pode andar com ele. O Ministério da Defesa, que quis fazer a sua base de dados sem problemas, tem laptops nas unidades militares, incluindo nas zonas operacionais, tem laptop próximo do CDCIF, que é ali nos caminhos de ferro. Qualquer pessoa, bastou, chegou, falou da sua unidade, entregou os seus dados, estão a ser processados ali e o problema é resolvido ali. A hora que eu cheguei aqui, já estão confirmados os meus dados, o meu assunto já está resolvido. Já não está a acontecer o mesmo com o Ministério do Interior. Porque eles estão a sabotar de propósito, que é para obrigar o Presidente da República a marcar esses espaços de recuo no combate à corrupção. Portanto, quem está a perder é o próprio Presidente da República. Segundo, esta questão de dizer que ele ordenou, bom, não sei, para quem não sabe falar português, aparentemente, o que eu ouvi, ele aconselhou. Porque depois dele falar, diz que o primeiro-ministro, durante o fim de semana, e o ministro das Finanças vão reunir com os secretários permanentes. Se ainda há que reunir com os secretários permanentes, há ordem aqui. A ordem é imperativa. Agora, eu podia ajudar o Presidente da República, porque também fui bom aluno na matemática. Eu não fui professor de matemática, mas fui bom aluno. Acho que o Presidente da República pode fazer uma coisa. Se é que está a sentir pena dos militares e da polícia, não está a fazer jogo de faz de conta,
por causa das eleições, ele pode pedir um crédito num sítio ou arranja dinheiro fora daquele sistema do CDCIF, adiantam em forma de cheque ou depositam dinheiro nas contas das pessoas que estão a ser devidas, mas tem que ter certeza de que aqueles não receberam, adiantam o pagamento. Então, quando o sistema estiver corrigido, aí eles vão devolver o dinheiro que terão recebido. É possível isso. Eu, por exemplo, há bocado tive problemas para quando eu queria viajar com meus colegas, tivemos alguns problemas. Houve quem adiantou ajudas de custo. Então, fomos usando o dinheiro dele. Quando chegou o nosso dinheiro, nós devolvemos o dinheiro dele. Não houve problemas disso. Agora, dizer que deu ordem, deu... E depois faz aquilo em que forma? Depois de nós termos condenado e denunciado o fato na Assembleia da República, depois de aparecer o comandante-geral a correr como quem tinha perdido o chão, depois de entrar em condições com o diretor nacional da contabilidade pública, depois aparece o presidente da República como quem traz ar fresco. Ele trouxe ar quente, nocivo, intoxicado, porque a forma como ele falou até só criou mais problemas nos membros da polícia. Porque os membros da polícia esperavam ter dinheiro ontem. Agora que estou a vir para aqui, há muitos membros da polícia que estão a murmurar na estrada. Porque o tal dinheiro prometido para segunda-feira, até hoje ainda não chegou. O que valeu? Mas no momento em que a antiga tabela foi mexida e estava-se à espera dessa plataforma, a plataforma especial, há esta possibilidade de todos os membros receberem ao mesmo tempo? A questão não é o problema da tabela que foi mexida. A questão é a base de dados dos membros da polícia que tem que ser entregue ao novo gestor do sistema de recursos humanos do Estado. Para cada um não abra a sua folha, processo de vencimento como quer. O que é que está a acontecer aqui? É a mesma coisa que está a acontecer no Ministério da Educação. No Ministério da Educação, há pessoas que estão a ser devidas horas extras. Entretanto, essas pessoas são bolseiras. Como é que uma pessoa tem ajudas de custo de horas extras a receber em Macuzi quando está no Maputo? Como é que um professor de educação física tem horas extras do curso noturno? Há alguma escola aqui já deu educação física à noite? O chefe de secretaria tem horas extras. Qual é a secretaria que já apanhou aberta à noite? Quer dizer, há muita coisa aqui suja, nojenta. Então o CDCIF está a tentar disciplinar esses fatores todos. Então o grupo dos corruptos amarrados, os cabritos estão amarrados, que querem comer onde estão amarrados, estão a resistir. Esta é a guerra dos cabritos. Estão a lutar para não se deixarem sair do local onde estão amarrados. Então, este não é um problema pequeno. É um problema muito sério. Este problema existe muito na saúde, existe nas forças de defesa e segurança, existe no exército. Quer dizer, este assunto está generalizado. Aliás, na própria saúde existe. Acha mesmo que aquela guerra é dos médicos jovens só? Acha mesmo? Os médicos mais velhos não estão a pôr mão ali, não estão a dar a moral ali. Eles só têm vergonha de aparecer ali porque não tem velocidade. Mas você há de apanhar uma mão deles aí. Porque também estão descontentes. Então, este é que é o problema. Agora, o Presidente da República, segundo informações que eu tenho, tinha conseguido andar bons passos. Passaram 3 meses, sim senhor. O número de polícias que ficaram sem receber é uma percentagem mínima. Complete-se isso. Arranje-se dinheiro para colmatar o problema desses. E depois acerta-se o sistema. Destruir uma base de dados já estava quase que a completar. Isso é próprio de quem não sabe governar, de quem não sabe o que quer, o que... É a única coisa que eu posso dizer aqui. Muito obrigado, deputado. Dr. Camilo, sigo mesmo consigo. Este pronunciamento, esta ação do chefe de Estado, onde destaca-se apenas a polícia e também as forças de defesa, como é que fica a situação dos médicos? Primeiro ia falar desta atitude do Presidente da República, que foi, no meu ver, foi sensata, onde ele criou uma empatia por aqueles que verdadeiramente lutam no dia a dia profissionalmente por esta nação e sentiu
esta empatia e achou que é merecido que estes não tenham atrasos salariais. Contrariamente àquilo que diz o deputado Mochano, o Presidente da República não mandou destruir nada, que as coisas continuam como estão a trabalhar, mas ordenou. Doutor Camilo, perdão, peço que use o microfone da doutora Laís. Sim. Dizia que o Presidente da República acabou por dar indicação que se pagasse salários nos moldes antigos, enquanto se resolve os problemas que o sistema, esta plataforma de processamento de salários, esta nova plataforma de processamento de salários esteja estabilizada. E eu acredito que, como o Presidente bem falou, este país produziu bons técnicos, não sei onde é que eles estão, mas eu acho que chegou a altura de nós recorrermos a eles para não termos este tipo de problemas, seja no processamento de salários ou em outras áreas que estão, por exemplo, na saúde, que estão a ter problemas recorrentes, na educação, na saúde, que estão a ter problemas recorrentes. Então, foi uma exortação do Presidente da República no sentido de minimizar o sofrimento daqueles que aguardam salário há 2 meses. E pontualmente ele deu indicação para se pagar salário desses 2 meses atrasados. Agora, até hoje estamos aqui, eu não recebi nenhum feedback se efetivamente foi pago ou não. Agora, eu estava a perguntar em relação aos médicos, a greve dos médicos, continua, já falamos inúmeras vezes aqui no programa, em relação a esta questão dos médicos. Para mim, já está a ficar complicada esta situação. Não há nenhum levantar de véu, tanto por parte do governo, e acredito que os médicos estão à espera que o governo se pronuncie ou dê o primeiro passo no sentido daquilo que são as suas reivindicações. Enquanto que o governo também, acredito, está a fazer fim com o pé, no sentido de ver se os médicos voltam atrás daquilo que são as suas decisões. Então, nós estamos numa situação de impasse de ambas partes, e quem sai prejudicado no fim de tudo isto, eu fiz na minha, por exemplo, dei o exemplo da questão da cólera que está a subir, e quem sofre nisto no final do dia é o cidadão, aquele que se faz ao hospital público. Eu tenho um exemplo, eu tive agora esta semana, ontem fui no hospital, sexta-feira fui ao hospital e por conta de uma consulta, e fui ao hospital público, e tive problemas de atendimento na recepção, quer dizer, há um descontentamento da forma como as pessoas atendem. Eu até revoltei-me no sentido de que será que é preciso fazer-se barulho para ser atendido no hospital? As pessoas estão pávidas e serenas, estão ali a comer pão, tomar chá, enquanto está uma multidão à espera de ser atendido. E falo ainda na sala de espera da entrega dos cartões, aqueles cartões de aceitação. Então, é um pouco complicado esta situação, quer dizer, eu fiz barulho ali, acabou por aparecer pessoas, não sei qual é a posição delas no Hospital Central, mas apareceram pessoas a tentarem tirar-me para poder falar comigo no escritório. Eu disse, não, como vão falar comigo no escritório? A minha reivindicação aqui é ser atendido, né? Não é mais do que isso. E atendido, eu ser atendido e os outros. E foi por aí que depois as coisas começaram a fluir, mas não tem que ser assim. Nós estamos numa situação em que está complicado. Quinta-feira, meu filho teve varicela, princípio de varicela, eu nem sabia. Fui ao hospital, ali na pediatria do Hospital Central. Estive 1h30 para ser atendido, mandaram-me de um lado para o outro. À noite, estou-lhe a falar, eu fui às 19 horas. As altas e não sei o quê. E estavam pessoas ali, crianças piores que o meu filho. Então, são situações em que nós chegamos no hospital, deparamos com isto, estão ali os médicos, tu vais ter com o médico que está sentado, manda ter com outro manda ter com outro, não, vai para aquela sala, para a sala 1 ou gabinete 1. Quer dizer, tu chegas ali e és qualquerizado. Os médicos não estão a fazer jus àquilo que estão ali. Agora, se não estivessem,
Se não estivessem ali no local, eu até podia dizer, ok, não há médicos. Mas estão ali os médicos. E por que não atendem? Atendem a conta-gotas. É um pouco complicado. Então, para mim, esta questão dos médicos já ultrapassa aquilo que nós estamos a falar ou vemos vindo a falar aqui nos programas. Já ultrapassa isto porque quando chega ao ponto em que o médico está sentado numa secretária e não atende, a revolta já é maior do que quando o médico não está lá. Então, eu já nem sei se defendo o médico nessas circunstâncias. Eu já fui solidário aos médicos, até o ponto que eu fui ao hospital com o meu filho, depois fui eu. Então, para mim, já não consigo criar uma empatia com os médicos, porque eu olhei para o médico na mesa, está ali na mesa. E, por pena, acredito, teve ali os 2 enfermeiros que vieram dar vazão à situação ali da sala de espera. Então, eu acho que se os médicos se fazem ao local de trabalho, devem cumprir com aquilo que são as suas funções. Por isso é que eu sempre questiono o que é isto de serviços mínimos. O que é isto? Porque se nos explicassem o que é serviços mínimos, talvez aí nós podíamos estar de lado do médico. Mas não sabemos o que é serviço mínimo. Nós vamos para lá e estamos a lamentar todos os dias. Agora, não sei se isto pode vir a agravar ou não, mas alguém tem que tomar a dianteira para acabar com este tipo de situação. Muito bem, doutora Laisa, sigo consigo agora. Eu vou colocar uma questão que já tínhamos aqui discutido sobre a questão dos médicos, mas olhando mesmo para este apelo feito pelo chefe de Estado, aparentemente olhando apenas para estes 2 setores, que são as Forças de Defesa Nacional e também da Polícia, o setor de segurança, e numa situação onde os médicos vêm ainda a demonstrar descontentamento a cada dia que passa, porque o governo não está a trazer aquilo que é a solução que os médicos desejam. Como é que olha para esta situação? Entende que o chefe de Estado também devia pronunciar-se com olhos virados também à classe médica? Claro que sim, Adolfo. Eu, quando vi até o noticiário, eu pensei se ele tem uma varinha mágica, porque aqui para mim é uma questão de varinha mágica, um problema que dura 2 meses. Será que o chefe de Estado não sabia que o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa está sem salário? Para ele aparecer a dizer que ordena um pagamento de salário. Nestes 2 meses, em que país ele estava? Ele estava onde? Que ele não via isso. Ele precisa esperar 2 meses, precisa esperar que a Assembleia da República, que o Conselho de Ministros, que as televisões todas estejam a publicar isso para ele aparecer e dizer alguma coisa. Eu penso que não há necessidade de se esperar tanto tempo para tomar uma decisão. Não há necessidade. E uma das perguntas que eu me fiz na hora que eu vi isso é se o presidente da República aparece hoje para dizer que se paguem os salários, tipo, ele é o tal que traz a solução. E aquela questão dos NUITs, a questão dos NIBs, onde é que vai parar? Caiu por terra tudo aquilo fica cancelado completamente. Nós temos que procurar entender isso primeiro. Porque quando ele depois, no fim, diz que o ministro e não sei mais quem vão se encontrar para deliberar uma e outra coisa, significa que ele antes não consultou a ninguém. Ele apareceu ali porque as eleições estão próximas e nós temos que tomar cuidado com essas soluções mágicas que aparecem daqui para aqui. Eu tenho que concordar com o deputado Muchanga, que isto pode ser uma solução que para nós hoje é benéfica, mas que amanhã pode nos trazer dores. Porque não é assim. Eu penso que um problema de 2 meses não se resolve assim no ápice, como o presidente nos deu a impressão de estar a resolver. Ele aparecer e dizer segunda-feira já haverá salário. Onde é que estavam esses salários que não se pagavam há 2 meses e da noite para o dia ele traz uma solução? Esta solução amanhã pode nos trazer problemas. Então não nos façam aqui de maluquinhos aparecer o presidente, tipo ele é o bonitinho da história, ele traz a solução. Ele devia ter trazido essa solução antes, ou ele devia primeiro ter reunido
com a sua cúpula, saber o que está a acontecer realmente para este salário não ser pago. E ele aparecer, não a ordenar um pagamento de salário, mas ele a dar uma satisfação do que realmente está a acontecer. Porque nós tivemos aqui a situação dos NUITs, dos NIBs, ora porque temos muitos funcionários fantasmas, não sei o quê. E depois dessas soluções todas que nós achamos que estão a ser acauteladas, neste período de 2 meses, aparece o presidente a dizer que se paguem os salários. E essas situações todas caem por terra. Significa que aquilo tudo que eles foram falando esse tempo todo era só conversa para o boi dormir, como se diz por aí. Não faz sentido. Se ele tem uma varinha mágica para a defesa e para o Ministério do Interior, ele deve usar essa mesma varinha mágica para a saúde, deve usar essa mesma varinha mágica para a educação. Eu vou pegar aqui num pequeno detalhe do colega Camilo e vou falar na minha própria pessoa. O meu pai, ele perdeu a vida em casa. Não perdeu a vida no hospital. Porque no hospital provincial, ele foi atendido por enfermeiros. Não sei se são enfermeiros ou se foram estagiários. Ele tinha dificuldade de urinar por si só. Ele usava lá aquele tal tubo de urinório que quando foi colocado mal e aquilo provocou-lhe uma hemorragia. Quando a hemorragia é estancada, no instante seguinte eles dão alta para o meu pai. Ele vai para casa. O que está acontecendo nos hospitais? As pessoas estão a morrer. Nós só vamos ver isso, nós só vamos tomar isso em consideração quando isso chega à nossa família. Temos uma situação na minha zona de uma criança que foi mordida por um cão na escola. Está no hospital há 2 dias e ainda não teve vacina contra a raiva. Estamos à espera de quê? De aparecer o presidente também a dizer: deem vacina contra a raiva para esta criança. Estamos à espera de quê? De mais mortes. Enquanto eles vão às clínicas, enquanto eles vão à África do Sul, vão ser tratados em hospitais privados, nós é que estamos a sofrer nos hospitais públicos. Por quê? Estão ali, como diz o doutor Camilo, estão a bater o pé no chão, porque eles acham que estão a mostrar o poder que eles têm. Enquanto eles mostram o poder que eles têm, o povo sofre. Enquanto eles mostram o poder que eles têm, as pessoas estão a morrer nos hospitais. As pessoas estão a passar mal. O doutor Camilo teve coragem de levantar a voz e gritar. Quantos dos nossos irmãos estão nos hospitais calados? Quantos dos nossos irmãos estão nos hospitais a morrer, a sofrer calados, porque não têm coragem de levantar a voz, porque sabe que se levanta a voz pode ser pior. Se levanta a voz pode ser lá aplicado uma eutanásia sem autorização nenhuma e vai morrer em casa. Porque é o que eles fazem agora? Estão cansados de ti? Dão-te alta, vai para casa. Vai morrer lá mesmo, para não aumentar o número de mortes aqui no hospital. Enquanto as pessoas sofrem, enquanto as pessoas passam mal, os hospitais estão preocupados com a estatística do número de mortes ou número de não mortes nos hospitais. E enquanto isso, o governo está preocupado com a defesa, porque falou-se de uma tal bomba, de uma tal granada que pode ser metida no bolso de não sei quem. E por causa disso, já estão a receber salários no dia seguinte. Não pode ser assim. Nós não podemos estar a nos preocupar em resolver o problema de quando tem 5 pessoas com problemas. Se o problema de salário está a afetar a educação, está a afetar a saúde, está a afetar a defesa, está a afetar o Ministério do Interior, que sejam resolvidos eles todos. Sejam resolvidos eles todos, porque enquanto não se resolve, hoje vamos resolver a defesa e o Ministério do Interior, tudo bem, eles vão ficar felizes, mas os médicos continuam. Enquanto isso, nós vamos pagar. Amanhã vai acordar a deixar que deve usar a mesma varinha mágica para resolver a situação dos médicos. Enquanto isso, na educação, é aquilo que nós vemos. Eu fico triste com o que acontece com a nossa educação. Eu não sei que tipo de jovens ou que tipo de professores nós teremos daqui a 10 anos, com o nível de alunos que nós estamos a tirar do ensino primário. Nós estamos preocupados em pagar uma boa faculdade, pagar um bom instituto para a criança, mas se a criança sai da escola nem sequer sabe ler, há de ir aprender o que é no instituto, mesmo que vá aos que tem, mesmo que vá fazer na Universidade de Lisboa ou em Cambridge, se não sabe ler, não há de ir conseguir ler lá. Muito obrigado, doutora Laisa. João André, eu consigo agora olha para este ponto do chefe de Estado, indo mais para aquilo que para essa problemática de atrasos que afeta todos os setores de atividades no país. É assim, mostra mais uma vez que tem pessoas que não têm capacidade de liderar. E a capacidade de liderar tem a ver com saber que eu tenho que ter informação para poder falar, tenho que ter informação. Então, tem pessoas obrigadas a trabalhar para ter informação. Eu convido o presidente da República a ter o Facebook. No Facebook, em 45 minutos, você consegue acompanhar notícias a nível nacional. Agora, a ordem que foi dada demonstra, é paradoxal, é muito boa, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, demonstra a falta da capacidade do presidente de impor ordem. Porque se o que o deputado Muxanga disse, que é um circuito
de indivíduos que não querem entregar dados devido à existência desses tais polícias fantasmas ou agentes fantasmas. E como é que o presidente dá ordem e até segunda-feira, hoje que é terça-feira, ainda não se pagou? Significa que é uma fratura. Isso aí não lhe respeitam como um comandante em chefe. Porque em países onde se respeita, tem um país, eu acho que estou a esquecer o nome, El Salvador, de um presidente atual que está a bater agora, passo a expressão, em que ele ordena e as coisas acontecem. Porque o chefe do Estado é assim que faz. Aquele sistema de são dados, porque o NUIT não está a bater com aquilo. Aquilo é tudo especulação para cada um tirar o casaco, sair na televisão, vou tirar o casaco. Isso demonstra que o presidente não tem capacidade de pujança de manter a ordem. Porque se ele tivesse, o staff não interessa se seria chamado para trabalhar no sábado, no domingo. É culpa do staff que não conseguiu gerir durante os 2 meses. Então o presidente, ao dar a ordem, aquilo deveria ter acontecido. Porque existe. E essas pessoas são conhecidas, tal como o presidente um dia já disse, que os terroristas em Cabo Delgado estão aqui conosco. Por que ele não nos mostrou? Por que agora, será que é o deputado Muxanga que tem conhecimento de que existem essas pessoas? Ele não tem conhecimento? O que faz? Olha, o presidente da República está a máxima no país. Ele tem medo de quem? A nível nacional. Quem ele teme? Porque ele chegou hoje e disse aquilo deveria ter acontecido. E a falha no discurso qual é? Espero que se reúna, talvez daqui a um dia, no sábado. Não. Se reúna hoje, agora. Todo mundo sai de casa, vai se reunir e resolve o problema. Agora, mostra essa fratura. Tem pessoas que não entendem os cargos que tem. Você pode ser chefe de turma, mas não saber qual é o teu cargo. Eu um dia já disse a um chefe de turma, olha, você é um chefe de turma, não consegue defender a ninguém. Nós estamos a reclamar questões de teste, estamos a reclamar questão disso, e você não está conseguindo nem separar as águas. Então, esse tipo de indivíduo, um presidente tem que ter pujança primeiro. A gente tem que lhe respeitar pelo ato, primeiro, e pela posição em que ele tem. É a instância máxima a quem ele tem medo. E por que não está acontecendo? Segunda, hoje é terça, amanhã vai ser quarta. Por que não aconteceu até hoje? Mostra que aqui tem uns chefes acima do chefe do Estado que nós precisamos conhecer. Porque às vezes nós podemos pensar que o presidente é a instância máxima, enquanto tem outras instâncias máximas, tal como acontece na UEM, de alguns docentes, que todos os alunos estão a reclamar que não estão a dar aulas. Mas bastasse lhe mandar-lhe parar, liga para fulana, manda devolver a área para voltar a dar aulas. Então, ou o presidente é a instância máxima e aproveita. Tem um ano mais ou menos de alguns meses. Sabe que em um ano e alguns meses alguém pode mudar a dinâmica do país, o presidente da República, se ele quiser. Eu acredito que pode mudar. Sabe, o problema é crescer no espírito de um partido. E as pessoas não podem crescer só num único partido. Tem que crescer a pertencer a um partido, mas crescer a ter essa capacidade de acumular ideias dos opositores. A melhor ideia, o melhor conselho que você vai ter não é daquela pessoa que vive perto de si. Porque essa pessoa tem defeitos seus que já se habituou, para ele são normais. Então, o presidente, se quiser mesmo, a partir de já, impor ordem, pode organizar muita coisa. Porque essa fratura, se ele quiser tirar essa fratura de falta de comando em que ele dá ordem e as coisas não são cumpridas, ele pode. Porque a instância máxima a nível do país. Então, eu convido o presidente da República, se realmente ele quer isso, ou realmente só é mais uma conversinha de rua que acabou saindo na televisão. Se ele quer isso, ele pode fazer a partir de hoje. E muita coisa. Ele pode sair, não vai organizar tudo, mas no mínimo vai ter colocado as pessoas certas no lugar certo. Muito obrigado, doutor Muxanga. Antes da sua intervenção, deixe-me colocar essa questão. A rede dos fantasmas é grande. De que forma o governo pode eliminar de uma só vez sem prejudicar ou sem, talvez, tendo esses atrasos nos sistemas salariais? Há duas coisas que acontecem. Há esta rede de fantasmas, dos cabritos que estão amarrados, que estão a criar fantasmas para poderem alimentar os seus bolsos. Mas também há problema de falta de dinheiro no tesouro. Eu estou sentado aqui. O Estado está-me a dever a mim. Está-me a dever o Estado a mim, como deputado da Assembleia da República. Uma semana antes que eu trabalhei ali para preparar a sessão extraordinária. O Estado não me pagou. Agora, como o presidente da República vai aparecer a dizer que há dinheiro? Não falta dinheiro. Se não falta dinheiro, por que não paga a mim? Eu que vi viabilizar a pretensão dele com a sessão extraordinária para aprovarmos a lei de trabalho, para ele acelerar a economia. Trabalhamos nesta coisa da revisão da Constituição,
Está-me a dever a mim. Me ainda vai dever a mim. Não sou eu sozinho. Portanto, o discurso do presidente não pode ser concretizado. Porque uma coisa só está a dizer, em forma, aqueles machopes chamam de mombincanante. Quer dizer, só está a dizer de boca para fora, mas não há dinheiro lá. Por isso que ele diz, eu ordeno. Depois já está o ministro, vai reunir o conselho. E depois, o que vai acontecer? É que o ministro das Finanças vai dizer que não há dinheiro. É para pagar sim. Diga lá, entrega-me. De onde é que vem esse dinheiro? Nós temos que assumir que, efetivamente, o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Porque os empresários não depositam dinheiro. Os empresários não pagam imposto. Os empresários andam fugitivos por causa dos raptos e sequestros. Este é um Estado declarado falido. Há pessoas que foram raptadas no bairro onde vivem os altos dirigentes deste Estado moçambicano. Contar é querer. Há um fulano que foi raptado de algures aqui. Próximo dali onde é a Liga dos Direitos Humanos. Naquela rua ali. A rua da antiga escola francesa que atravessa, vai para o Jardim dos Magermanes, né? Na casa onde foi raptado, há uma câmera lá. A polícia só chegou ali, não consultou a câmera de vigilância, viu as pessoas que raptaram a pessoa ali. Será que a polícia não estudou, não percebe que uma das coisas que você tem que fazer quando chega é verificar se pode haver uma câmera de vigilância, pode ter ajudado ou não? Então, este é que é o problema. Há cada compromissos sujos. O presidente da República pode fazer alguma coisa, mas mudar algo, já não há nada que ele possa mudar. Ele deixou-se alimentar disto. Os 8 anos ficou como ministro da Defesa. Consumiu muito isto. Depois, mais os 9 anos que ele ficou presidente. Ficam quantos? Ficam 17, não é pouco. Ele não é adolescente nessa malandrice da Frelimo. Ele é muito adulto. Aliás, se estivesse lá na pastagem, já devia deixar de pastar, já não estaria a pastar até cabritos. Já havia de deixar até de pastar bois. Estou com uma guerra de arimsatu. Quer dizer, ele ia pegar o arado quando os bois estivessem a cultivar. Porque ele já é grande. O que lhe sobra? O tempo que o presidente Nunes está como governante, não aquele tempo dos caminhos de ferro. São mais ou menos 18 anos. É um adulto. Devia ir ao serviço militar obrigatório. Devia ter o seu primeiro emprego oficial. Muito bem. Dr. Camilo, soluções para esta problemática? Olhando mesmo para a questão dos fantasmas e estes todos os setores que necessitam de uma voz igual a que o presidente deu para as forças de defesa e também os agentes da polícia. Depois da voz do presidente, se o problema prevalece, eu acho que só falta a questão da responsabilização. Isto é que peca muito na função pública, é que não há responsabilização para estas falhas todas que existem na função pública. E se o presidente já deu a sua indicação para que se pagasse salário e não se efetiva, isso não digo só para os polícias e militares, mas num cômputo geral, eu acho que também chegou agora a altura da responsabilização. E depois temos que perceber, esta responsabilização vem de onde? Por que eu falo desta responsabilização? Porque eu já acho que o que está a acontecer na função pública é falta de vontade de fazer as coisas acontecer. Não é possível que hoje nós na função pública tenhamos problemas que eu nem, quando era miúdo, me lembro de ter alguma vez acompanhado este tipo de problemas, quando nós ainda éramos um país que gatinhava. Com todos os problemas que este país teve, desde a minha criancice até adolescente, não vi problemas desta natureza. Então não faz sentido que, envolvidos quase 50 anos de independência, nós ainda estejamos a ter problemas primários, problemas básicos de construção como nação. Não faz sentido isso. Então, nós temos que ter um governo, temos que ter gestores que busquem a responsabilização. Se não formos à busca da responsabilização, vamos estar naquele lema que pegou na altura do presidente Joaquim Chissano, que era do deixa andar. As pessoas estão neste lema do deixa andar. Estão, porque o salário cai. Todos esses funcionários públicos que
comportam-se desta forma, trabalhando ou não trabalhando, executando ou não executando, o salário cai. E quem é que paga? São aqueles que eles negligenciam os seus serviços. Então tem que haver uma responsabilização, seja na educação, seja na saúde, seja na polícia, seja no Ministério da Educação, seja no Judiciário. Tem que haver responsabilização. Se não houver responsabilização, vamos estar constantemente com a mesma música aqui, a apontar dedos, a chamar nomes a este ou aquele. O que tem que haver é responsabilização. Porque numa empresa privada, se tu não tem... Porque as empresas privadas trabalham por targets. Se tu não atinges o teu target, tu não ganhas salário. Eu trabalho para mim mesmo. Se eu não saio para a rua buscar uma 500, não comem na minha casa. Esses funcionários públicos são os bajuladores que, indo ou não indo trabalhar, entrando às 8, ou às 9, ou às 10, saindo às 14, ao meio-dia, ou às 15, o salário cai. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar na função pública. De uma vez por todas. E não podemos estar aqui com palmadinhas nas costas. Não vale a pena. E se porventura temos um presidente que tomou uma dianteira no sentido de regularização de salários de alguns setores e não se cumpre, o presidente da República também tem que vir daqui a dias a responsabilizar essas pessoas pelo qual ele deu indicação. Senão, vamos continuar a estar nesta balela num país em que qualquer pessoa manda, não se cumpre ordens. Bom, em tempo de Presidente Samora havia uma canção que nós cantávamos quando adolescentes. Estava delícia com ele lá. Como, de que forma eu vou educar esses miúdos? Porque tudo o que fazem de mal fazem comigo. Pulamos junto o muro, roubamos juntos ovos, roubamos junto ananás e mandioca de dono, violamos junto as mulheres, quer dizer, tudo de mal. Bebemos juntos, nipa. Então, como chamar a atenção a estes filhos? Este é o dilema que o Presidente da República tem. Muito obrigado. Doutora Laisa, soluções para que esta problemática seja resolvida na sua análise? Na minha análise, primeiro, deve-se parar com esta prática que está a vir agora, de cada um aparecer na televisão e dizer aquilo que acha que deve. Há uma necessidade. Nós, gostava de dizer aqui o meu colega de painel, João, que o presidente é a instância máxima que ele dá ordem e se cumpre. Mas não é só questão de dar uma ordem. Nós temos que primeiro procurar saber o que está a acontecer. As empresas costumam ter lá as reuniões, assim como a Assembleia tem as suas sessões, o Conselho de Ministros tem sessões. É para isso que existem essas sessões, para procurar auscultar o que está a acontecer. Tem esses gabinetes que vão pelos distritos, vão ver as situações de perto, né? Assim, o presidente deve se informar. Ele deve deixar de ficar a viajar de um lado para o outro, fazer as festas, nos aviões ou, sei lá, nos jatos. Ele deve se informar o que está a acontecer neste país. E, primeiro, eu tenho que concordar também com o deputado Muxang, ele deve tirar a cauda dele de onde está presa. Porque quando eu, por exemplo, Adolfo, tenho uma cauda presa contigo, eu tenho dificuldades de te chamar a atenção. Eu tenho dificuldades de te sancionar, porque algumas maracutaias nós fizemos juntos. E como é que eu apareço agora de chamar a atenção? Então, há necessidade do presidente retirar a sua cauda presa. Ele tem que se limpar, tem que limpar a sua imagem, tem que sair dessas falcatruas todas, para ele poder ter uma ordem flexível. Porque nós estamos aqui a condenar porque ele deu uma ordem, a ordem não está a ser cumprida. Será que a ordem não está a ser cumprida ou aquilo foi algo que só se apareceu para que o inglês veja? Muito bem, João André, a sua análise, só para fecharmos este ponto, possíveis soluções para a resolução deste problema? Dizer que tem vezes em que não há solução. A solução é, por exemplo, matar o boi quando está doente. Né? Neste caso, eu diria que o governo já não está capacitado. Vendo a incapacidade do presidente de dar ordens, cumprir, vai ser difícil, porque se ele está preso a alguma coisa, a quem ele vai dar a ordem? Se é verdade que fizeram junto algumas irregularidades, são essas pessoas que vão divulgar essas irregularidades. Então a pessoa
fica presa. O que nós podemos esperar é que o próximo governo tenha mais responsabilidade. Porque agora, soluções, eu espero que paguem, mas soluções do país, no geral, está difícil. Como é que a UPR não tem água? Por que você não constrói uma escola depois de abre um furo de água? O que custa? É preciso comprar água? Não faz sentido. Como é que uma esquadra não tem energia? Então, o governo acumulou tanta coisa que as soluções são praticamente impossíveis de acontecer. Então, nesse sentido, eu só espero que haja uma alternativa de se pagar as pessoas que não foram pagas e pare de haver ameaça. Você não pode ameaçar alguém que é seu segurança. Ou você não entende nada de política. Como é que não está a pagar um agente que é teu segurança? Quer dizer, que política é essa? Que lógica é essa? Está a viver com um leão que você não lhe ensinou a comer leite, lhe ensinou a comer carne. Não é possível. Até os educadores de leões ensinam a tomar leite os tais leões. Então, que pague a todos, porque há alternativa. Quando o governo quer fazer, faz. Agora, essa história de vamos mandar, não vamos mandar, eu espero que acabe, porque as pessoas estão a sofrer. A maior parte da população moçambicana, dos trabalhadores, estão em rendas. E aquele que você está a arrendar, não quer saber. Ele só quer aquele dinheiro. Os bancos estão a cortar, os juros estão a aumentar, porque nós vivemos desses empréstimos nos bancos comerciais. Então, é difícil. Para mim, a solução mesmo, se fosse possível, o governo deveria renunciar. E, sabe, eu nunca vi um país como Moçambique em que o ministro é acusado de uma coisa e tem provas e nunca se demite. Muito obrigado, João André. Momento sim de seguirmos para o nosso segundo tema. Vamos olhar para a questão que tem que ver com esta luta, este braço de ferro entre o governo de Maracuene e os nativos sobre o caso Mingulamente. Esta situação que corre já há bastante tempo, desde os anos 2016 até então, o governo local já teria mandado demolir algumas casas, mas estes supostos nativos continuam a erguer ali as suas residências e esta situação vai correndo por mais tempo. Deputado Mchanga, começo mesmo por ti. Como é que olha para este ponto em que os nativos dizem que as terras os pertence e o governo local diz que as terras pertencem a esta empresa, à empresa Mingulamente Limitada? Bom, eu conheço um pouco a história da Mingulamente Limitada. Primeiro, aquilo não era Mingulamente, era FAO. O projeto, quando foi concebido, era produzir carvão para alimentar a cidade de Maputo. O projeto de carvão falhou. O que tem que se fazer é requalificar a zona. É isso que estamos a fazer na Matola. Aquilo que eram aviários da União Geral das Cooperativas, estamos a requalificar. A União Geral de Cooperativas apresenta um projeto e diz o que é que vai fazer agora, porque já não há espaço para isso. A zona onde a cadeia central estava a criar suínos é onde hoje temos a melhor instância hoteleira do país. Lá onde se fazem casamentos dos mandazes. Aquela zona toda aí onde o mandaze tem aquele, como chama? Folha Verde. Era a zona das machambas de cadeia ali. Ali haviam pocilgas, haviam coelheiras, havia um espaçozito ali onde se pastava gado. Houve requalificação. Porque essas atividades já não podem ser praticadas ali. Espero sinceramente que o administrador de Maracuene deixe de se meter em guerra alheia. Já que quer se candidatar como presidente do município, comece a pensar num projeto de requalificação industrial ou urbana. Nós não podemos ficar com uma mata ali no meio. Ora, esta era metropolitana, que começa em Boane e termina em Maracuene. Então não queremos mato no meio. Não queremos mato no meio. É uma coisa tão simples como essa. Eu falei com os supostos donos da Mingulamente. Aquela é uma sociedade não muito clara. Do falecido Machungo e seus acólitos. Aquele é um projeto um pouco próximo àquele projeto da Matola. Bom, aqueles da Matola vai que não vai porque indenizaram a Rádio Moçambique. Os ladrões da Rádio Moçambique roubaram uma parte do dinheiro e foram colocar aquela vergonha da antena lá em Catembe Simbe e ficaram com aquele espaço ali. Mas mais dias, menos dias, nós teremos que retirar do ato aquela gente ali. Nós não podemos ficar com uma mata no meio da cidade quando há pessoas que têm projetos que querem construir.
Pura e simplesmente porque nós temos que esperar as crises econômicas. Quando é que as crises econômicas vão acabar no mundo? Quem disse que coronavírus vai desaparecer? Então, as pessoas precisam de serem consequentes. Estes senhores da Mjulamete só querem vender terras, não tem nada para fazer. Aquilo tem de passar para a reserva do Estado ou é devolvido à população e uma parte tem de ser entregue aos jovens para poderem construir as suas próprias residências. É vergonhoso tirar pessoas daqui da lixeira do Ulene, mandar para Bobole lá, tirar jovens daqui da Matola, mandar para, sei lá, quer dizer, John Coxa lá. A cidade é ali. Nós queremos ver aquela zona habitada, infraestruturada, para beneficiar os munícipes do Grande Maputo. Sejam eles da cidade de Maputo, sejam da Matola e sejam eles de Maracuene. Este é que o projeto tem que seguir. Muito obrigado, deputado. Dr. Camilo, consigo agora. Há um vai e vem aqui entre o governo local, entre o tribunal e os nativos. A um dado momento, o governo local teria mandado demolir estas residências e houve um recuo. Mas a um dado momento, os populares voltam a erguer as suas casas. Qual a análise que faz? Porque a um dado momento a população vem ignorar aquilo que é a ordem do governo local e também aquilo que é a ordem do tribunal. Desculpa, ordem do tribunal ainda não há decisão. É mentira que o tribunal tenha tomado decisão. A decisão que foi tomada pela juíza, que depois foi ilegalmente expulsa, Exato. deu razão aos nativos. Houve recurso. Sobre esse recurso, ainda não há decisão. Então, por isso, nunca ninguém vai ter que dizer ali que está a agir em nome do tribunal. Qual tribunal? E neste momento o governo deu, se não me falha aqui a memória, 30 dias, prazo de 30 dias para que os supostos nativos retirem ali as suas residências. Com que mandato o governo se mete nesse conflito? Por quê? Peço para usar o microfone, doutora Laís, peço para usar o microfone. Por enquanto, ainda está a ordem que dá favor aos nativos. Até que se termine o recurso que houve, os nativos ainda estão no seu direito. Por que, que o governo vem agora a lutar com os nativos? Porque ali é o que estava a dizer o meu colega Muxanga. A guerra está entre a Mjulamete e os nativos. O governo está a entrar ali para fazer o quê? O governo quer fazer o que ali? Ali é aquela confusão de sempre, que eles querem usurpar aquele espaço para darem aos seus camaradas. Ali os camaradas já têm um projeto com aquele espaço ali e já sabem o que querem fazer com aquele espaço. Alguém, na minha zona, não vou dizer o nome, que morreu vendendo terrenos dali. Esse senhor enriqueceu vendendo aquele espaço que chamava-se de FAO. Enriqueceu. Eu, no ano antepassado, eu vi muitos projetos. Não, já está a comprar terreno. Eu até perguntei à minha irmã, tem a certeza que ali já compra-se terreno? E quem está a vender? São os chefes de quarteirões. E são essas pessoas que estão ali a dizer que pertencem ou não pertencem. Estão a vender. Não tem nada a ver com o isolamento, tem a ver com secretários do bairro, chefes de quarteirões, que não tem regra nenhuma, sabem que não tem lei aqui em Moçambique, então cada um pode parcelar como quiser. Um senhor quer erguer uma casa tipo placa, você quer destruir uma casa tipo placa de alguém, de um jovem que não faz sentido. Nós tivemos uma vergonha agora, é Moalas. O senhor Calixto Costa, não sei onde é que vai parar agora, que já deixou de ser presidente do município. Se as pessoas que o agitaram estarão em condições de o proteger. Ele tinha uma área, aumentou 50% dessa área, alegadamente por querer ajudar o município da Maputo a encerrar a lixeira do Ulene e passariam para ali. E que receberiam dinheiro do Japão, sei lá o que. Hoje o Comite diz que já não quer carregar lixo daqui para Matola, porque ele pode ter uma lixeira aqui muito próximo, onde ele não percorre nem sequer 15 km, dentro do município dele, que é aqui na Catem. E ele não pode andar a carregar lixo, percorrer milhares de quilômetros, andar a ultrapassagem. Porque sair daqui para lá são cerca de 30 km, e de volta são 60 km. O Calixto já destruiu casas de pessoas. As pessoas já queixaram. A Comissão de Petições, Caixas de Reclamações já deu a razão às pessoas. O Calixto tem dinheiro para sair do bolso dele, para ressarcir as casas que andou a partir.
Esta é a parte que se segue. Esta é a parte que se segue. Então, é melhor o cidade dobrar a pele ainda molhada. São as cumbas chatas, a cama, uma mzaia. Deixa esse assunto aí, porque o assunto não é seu. Além disso, meu caro Adolfo, nós estamos num país com dificuldades de habitação para os jovens. E a gente encontra um jovem que, com seu sacrifício, ergueu uma casa e a gente destrói. Para quê? Será que não temos outro espaço? Porque esses espaços são dados aos camaradas. Esses espaços são levados para erguer infraestruturas que beneficiem somente a eles. Será que nós não temos outro espaço para dar a essas pessoas? Mesmo a tal de Milulamete, nós precisamos tirar alguém que é nativo de Maracuene. Vamos lhe atirar não sei aonde, lá mais para frente, Bobole, Manhissa, vamos atirando mais para lá. Então, a população de Moçambique, nós somos obrigados a irmos procurar mato, limpar, para depois o Estado vir, levar, usurpar, oferecer aos que ele quer. Nós vamos limpar outro mato. Moalaz, há pouco tempo, era mato. Ninguém queria saber de Moalaz. Ninguém queria nem ir àquele lugar. Era um lugar mais distante do mundo. Mas, mal que a população foi lá, fez a limpeza, cultivou aquilo tudo, começou a erguer as suas casinhas. Não, porque aqui nós vamos fazer a lixeira. Colocou-se um muro grande. Eu conheço o lugar, é perto da casa da minha avó. Colocou-se um muro ali à volta, porque aquilo vai ser a lixeira. E as pessoas que estavam lá tiveram que ir mais profundo, irem afastando. A população moçambicana, ela é obrigada a ir, quando o governo é que devia ir ao mato, criar condições básicas de habitação, para depois nós irmos lá. Não é o que está a acontecer neste país. Nós vamos ao mato, limpamos, produzimos o pouco de transporte que nós conseguimos mandar para lá, e incentivamos as pessoas a ir morar lá, a ir abrir uma baraquinha, uma lojinha, uma farmacinha para nós podermos habitar. Quando eles veem que já está tudo limpo, eles vão lá e arrancam o espaço aos nativos. Não pode. Muito obrigado. Doutor Camilo, a sua análise em torno deste ponto? Finalmente, tá? Bom, é assim, eu por acaso tomei a precaução de ligar para o chefe de cidade, administrador de Marraquém, em relação a este assunto. Tomei o cuidado de fazer isso. E ele deixou-me a seguinte mensagem. Ele falou de grupos de pessoas que andam, mesmo acho que o deputado Muxanga sabe disso, falou de um exemplo na Matola, andam de bairro, de zona em zona, a intitularem-se de nativos e perpetuam esse tipo, constroem casas aos fins de semana, assim, e a gente, quando segunda-feira, quando tu vais lá, encontras uma residência. Onde é que o Chafi diz que se mete? Ele diz que se mete porque essas pessoas não têm doate e de maneira nenhuma podem entrarem nessas negociações que o colega, o jovem aqui do painel falou. E essas pessoas entram nesses esquemas de venda de terrenos. Como governo de Marraquém, ele intervém nesse coisa pedindo aquilo que te legitima como proprietário daquele espaço, que é o doate. E neste momento quem tem o doate é esta empresa. Por isso é que ele, segundo ele, faz esta intervenção no meio disto tudo. Dentro de Marraquém não é só aquele espaço que ele encontra esse tipo de problemas. Ele disse-me lá outro espaço em que consegue encontrar as pessoas que são intitulam-se nativos, e acho que é por isso que o comboio falou de supostos nativos, e eles andam a perpetuar este tipo de coisas e venda de espaços neste modelo de coisa. E não sei se isso é verdade, só estou a transmitir aquilo que o administrador de Marraquém falou. Agora, também vendo aquilo que é uma situação geral, aquilo que acontece por exemplo, eu obtive o meu espaço e depois tratei, regularizei na Matola Rio, fui tratar com, digamos, suposto nativo, uma pessoa que cresceu ali, não é? Mas a pessoa que me dispensou o espaço não era uma pessoa de idade,
Era um jovem, não é? Era um jovem. Na altura, estou a falar em 2005. Era um jovem, mais novo que eu até. E estive lá, fomos ao coisa. Então, para dizer que a gente encontra este conceito de nativo, o que é? Quem é que denomina? Porque para nós termos este título de nativo, de certa forma, tem que haver, quando a gente faz aquela escutação comunitária, não é? Por exemplo, eu tive que fazer a escutação comunitária para saber se efetivamente aquele espaço era deste fulano e que estava a fazer exatamente. Eu tive que fazer este coisa. Agora, a minha pergunta é uma, e eu perguntei ao administrador, Chafi, mas desculpa lá, tu como governo distrital, por acaso fizeste uma escutação comunitária? Porque a escutação comunitária não é com aquele que é o dono da terra. É com aquele que é o mais antigo ali, não é? Com a comunidade, para saber se efetivamente tu és legítimo, diz Camilo. Tens que vir para aqui, para tu perceberes o que eu estou a falar. Quer dizer, eu não estou a dar razão ao governo do Marraqueno. O que estou a dizer estou a fazer uma constatação. E nós temos que tomar em conta a esta constatação, que pode, porventura, estar a perpetuar-se esse tipo de atitude. É isto que acontece nos outros. Sim, nos outros, a questão de fundo é Mugilamete, o que é? A que se destinava esse doado que foi dado a Mugilamete? Era continuar o projeto de produção de carvão. Tem o doado ou não tem? A minha pergunta. A questão é esta. É que esta coisa de produção de carvão aqui na cidade já é proibido. Desculpa. Tudo bem, por isso é que o governo está a entrar nesta questão de requalificação. Deixa-me te dizer uma coisa. Eu falei com a família do Machungo. O Machungo ainda vivo. Eu estava à espera que o Machungo voltasse de Portugal vivo para ele dizer: abandone isto, porque isto vai te manchar. Machungo, o antigo primeiro-ministro. O jogo que anda aqui, meu irmão, é jogo de querer lutar pela terra. O mesmo jogo que havia quando alguém, através de sua filha, queria tirar os antigos combatentes da zona militar para fazer os melhores prédios aqui, para fazer Dubai aqui no Maputo. Eu é que travei esse projeto com a Debe, com Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos começou a ser o meu amigo a partir desse dia. Esse jogo que a doutora está a dizer, de andar a arrastar os indígenas para fora. O Marcelino dos Santos, um dia conversamos na presidência, na presença do presidente Guebuza, disse de cara que o senhor tem de abandonar a ideia de se colocar aqui como colonialista. Este cemitério aqui de Francisco Xavier está onde está porque Francisco Xavier era mato, naquela altura. A cidade estava lá na Baixa, lá na Casa de Ferro. Na Casa de Ferro, onde vivia o governador colonial. Ali era mato. Os indígenas já que viviam ali. Depois de limpar, os brancos subiram e foram expulsar a eles. Outros viviam lá para o museu, lá para Ponta Vermelha. Quando os brancos viram que os negros limparam, foram expulsar os negros. Os negros saíram e foram para Somarchido. Depois perseguiram, foram expulsos de Somarchido, foram para Plana Caniço. Hoje está lá Somarchido 2. Quer dizer, até quando é que nós vamos parar com estes assuntos de andar a empurrar os indígenas para trás? Afinal, a Frelimo lutou para quê? Não foi para libertar o homem e a terra? Então deixa a terra com o povo. O senhor Xavier Cidade tem que ajudar o povo a parcelar aquele terreno ali, atribuir legalmente, porque o doate da Miguelamete não funciona. Doate da Miguelamete é um dado morto. Não é aplicável. Nós estamos a fazer a requalificação da cidade. Na cidade já não pode haver mata. Nós não queremos mata na cidade, na área metropolitana. Neste troço que começa do limite de Mafuiane ou quartel de Boane, mais ou menos até Nhongonhane, onde tem o novo controle hoje. É área metropolitana. Não queremos negócio de carvão. Aqueles foram solicitados a apresentar um projeto do que é que vão fazer ali. Não conseguem dizer nada. A cada dia que nasce, quando você apanha este sócio, apanha ele a mentir assim, outra mentira assim, outra mentira assim, outra mentira assim. Já chega. Muito obrigado, deputado Muxanga. Vamos sim olhar aqui para o nosso último tema, de forma muito breve.
persiste, ou melhor, continua esta situação de roubo de cobre da empresa de eletricidade de Moçambique, uma situação que também culmina com a vandalização de várias infraestruturas e perca de grandes somas de dinheiro por parte desta empresa fornecedora de corrente elétrica no país. Falo-se da empresa de eletricidade de Moçambique. Doutora Laisa, volto mesmo para si, de forma muito breve, peço que analisemos esta situação, onde esta vandalização vai prejudicando a empresa e, consequentemente, os consumidores, mas o estranho é que nunca é encontrada a pessoa, o mandante destes roubos em grandes quantidades. São várias toneladas de cobre que saem para fora do país. Qual a análise que faz? Um problema atrás do outro. Para mim, nós devemos procurar saber. Há umas empresas que surgiram agora aí pela Matola, eu conheço uma, que compram este tipo de material, porque este material não sai das mãos dos vandalizadores para a fronteira. Ele sai das mãos dos vandalizadores para estas empresas, que são essas que depois fazem o transporte. Então, nós temos que primeiro procurar saber destas empresas aonde é que elas obtêm esse material. Porque é aqui onde a gente vai cortar o elo. Porque se eu tenho a quem vender o cobre, claro que eu hei de roubar para ir vender. O problema é que nós precisamos de dinheiro. A nossa população precisa de dinheiro, nossos jovens estão pobres, estão precisando de um pouco de tudo, saúde, educação e tudo mais. Então, o governo não nos dá muitas alternativas a não ser roubar e vandalizar aquilo que a gente pode vandalizar. Mas para solucionar ou para procurar perceber o fio desta meada, é primeiro procurarmos saber destas empresas que fazem a compra deste tipo de material, aonde é que compram? E procurarmos saber quem são os donos destas empresas, quem são os proprietários destas empresas. Porque se isto está a sair, se este cobre é roubado, é vendido para uma certa empresa, que a empresa depois transporta, aqui temos que procurar o fio, seguir a ele, ir ver onde é que ele vai parar. Na verdade, eu tenho que concordar com o meu colega João. A Frelimo tem que deixar o poder. Tem que deixar o poder. Há necessidade de uma limpeza em toda a estrutura deste país, em toda a estrutura, desde o presidente. Então, a única forma, eu acho que é mesmo o afastamento da Frelimo. É o afastamento da Frelimo, porque não tem outra explicação para isso. Como é que esse cobre, em grandes quantidades, sai de Maputo? E quando sai com que vias? Ele entrou por que vias? Como é que é produzido? Nós não temos uma empresa que produz cobre. Como é que o cobre está a ser exportado? Não faz sentido. Muito obrigado, a doutora Laisa. João André, consigo. Como é que olha para este ponto? Uma situação que a empresa de eletricidade de Moçambique vem perdendo somas e somas só no primeiro semestre, olhando para os primeiros meses ou 7 meses deste ano, a empresa já registrou por volta de 72 situações, se a memória aqui não me falha, e são em grandes quantidades. Como é que analisa esta situação? Pedir desculpas porque terei que voltar ao tema atrás, não foi dado muito espaço. Dizer que para legitimar um terreno é preciso do ato, nossos pais, nossos avós nunca teriam casa. Não tem do ato nossos pais. A maior parte das pessoas lá onde nós compramos terreno nem sabe o que é do ato. Então isso não seria legitimidade. Agora, voltando para essa situação, na minha casa, onde tem câmeras, não entra ladrão se o meu filho não abre a porta. Então, são pessoas da EDM que fazem isso. São 4 toneladas. Um ladrão comum não faria isso. Sem alguém lhe indicar onde é que existe, como é que se extrai. Então, tem pessoas dentro da EDM que precisam serem pesquisadas e encontradas e nos dizer. E segundo o que a doutora Lázia está dizendo, se for certo, essas empresas têm que serem culpabilizadas. Por que você está a comprar algo roubado e exportar para a África? Então, o ladrão está aqui dentro. O EDM tem que vasculhar dentro dos seus funcionários quem tem esse ato. Porque, há bocado, há anos atrás, já se vendia PT a indivíduos privados. De onde é que saía PT? Houve reclamação no meu bairro, em Albazine, de candeeiros que foram agentes do EDM a retirar candeeiro. Nós já vemos retirar candeeiro mesmo público para vender. E quanto é que está um candeeiro? Está avaliado em 80 mil meticais, porque nós temos informação.
Então, são agentes do EDM que fazem isso, não é um ladrão comum. O EDM participa, agentes participam. Então, nós precisamos encontrar esses agentes. Porque nós estamos a pagar caro com energia. Estamos a pagar muito caro. Hoje em dia já nem existe aquele sistema de Gebusa, porque eu não estaria aqui a reclamar. Dizemos Gebusa, aquele sistema de roubar energia. Já não se rouba energia. Tu pagas a dedo e unha. Então, o EDM tem que, dentro do seu aparato, procurar esses agentes, culpabilizar, procurar essas empresas que fazem isso, se é que existe, e fazer isso. Porque essa senhora, por exemplo, foi encontrada com 4 toneladas. Aquela senhora de 50 anos tem capacidade de ir roubar 50 toneladas de cobre. Sabe o que é cobre, sabe onde é que se procura cobre, sabe onde é que se vende cobre. Porque eu, assim, um João comum, eu posso ter um diamante, onde é que eu vou vender? Não tenho nem informação, não sei onde é que se vende, não sei quanto é que é um diamante. Então aquela senhora é mais uma culpada que roubaram, foram deixar na casa dela. Então o EDM tem que procurar dentro de casa, não é fora de casa. Muito obrigado, Esse negócio João é um André. negócio que não saiu bem. Para se encontrar essa senhora, é um negócio que não andou como devia andar. Muito obrigado, doutora Lais. Obrigado, João André. Deputado Nchanga, qual é a análise que faz deste ponto? Bom, já disseram tudo. Aliás, as pessoas sabem da EDM, são da EDM. O PCA da EDM, Marcelino, acaba de roubar dinheiro de 5 meses. 1.500.000. Uma pessoa que rouba 1.500.000. Só para você perceber que para ser ladrão não é preciso ter falta de dinheiro. Uma pessoa que ganha 1.500.000, o senhor Marcelino, acaba de roubar agora 7.500.000. Meteu no bolso dele. Os seus administradores, sei lá o que. Sob olhar passivo e cúmplice do próprio governo. A Eletricidade de Moçambique não é empresa do Marcelino e seus acólitos. A Eletricidade de Moçambique não é empresa de IGEP. IGEP é uma instituição que nós criamos para gerir as participações do Estado. Se há muito dinheiro na EDM, não é para Marcelino e seus acólitos. Esse dinheiro tem que ser distribuído aos médicos que estão a reclamar, aos polícias, aos militares, aos magistrados, aos professores, aos municípios. Os municípios estão a dever dinheiro de taxa de lixo. Eu tenho essa informação, do Rovuma Maputo. Cobram taxa de lixo e não entregam aos municípios. Depois diz que teve lucros supérfluos quando roubou dinheiro do lixo e não pagou. E o Marcelino anda a distribuir aos seus amigos dinheiro roubado. Que brincadeira que estamos a fazer? Aqueles senhores devem ser obrigados a devolver o dinheiro e juntar-os a eles lá no Lingam, onde estão os outros, aqueles ladrões de dívidas ocultas. Já chega de ladroagem. Já chega de ladroagem neste país. Quer dizer, está cheio de ladrões de colarinho vermelho. Os donos dos roubos na cidade de Moçambique são os próprios funcionários da cidade de Moçambique. É o próprio Conselho de Administração da EDM que anda a roubar e anda a organizar os ladrões. Assim como roubaram máquinas nos institutos industriais. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado a todos. Obrigado a si, caro telespectador. Gratos pela atenção dispensada. Temos com promessas de regressar próxima terça-feira, à mesma hora. Tchau, tchau. Até a próxima.